E aí, pessoalzinho do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma atualização aqui do canal Sala de Aulas. Olha só, parece que está chegando a hora da onça beber água, ou melhor, da pistoleira perder o mandato. PF indicia Zambelli que pode perder o mandato, veja só. A PF concluiu o inquérito do caso sobre a invasão aos sistemas do CNJ e enviou um relatório à PGR, que ficará encarregada da decisão de denunciar ou não Carla Zambelli ao Supremo Tribunal Federal. Notícia fresquinha. Eu, sinceramente, não vejo a hora, porque assim, essas pessoas precisam pagar. Aliás, por falar em pagar, a gente precisa de uma vez por todas, eu sempre disse isso, fazer as pazes com o nosso passado. E para fazer as pazes com o nosso passado, só há uma forma de conseguir, que é sem anistia, punindo a todos os culpados. Sem anistia. Vocês viram o que Bolsonaro fez aí no último final de semana? Um carnaval lá na Avenida Paulista. É inegável que teve, sim, pessoas, não é? Não tanto quanto eles mentiram na rede, dizendo que tinham, né, quase 1 milhão de pessoas. Mentira. Teve ali 200 mil no máximo, né? Isso no ápice da coisa, né? Teve hora que teve 45 mil, 60 mil, mas enfim. Os bolsominhos, no final, ficaram até decepcionados, segundo eu vi alguns relatos. Por quê? Estavam esperando um Bolsonaro, cavalo como sempre, né? Daqueles que vociferava, que gritava contra o Supremo, né? Que falava do Alexandre de Moraes e tudo mais, e não aconteceu nada disso. Na verdade, o que aconteceu foi que Bolsonaro estava tchutchuco, né? Deixou mais aquela fala incisiva, mais aquela fala incitativa contra o Supremo Tribunal Federal para o Silas Malafaia, que afinal de contas parece estar pedindo, pelo amor de Deus, para que a polícia investigue ele também, indicie e prenda, né? Bom, mas vamos ao caso da Carla Zambelli aqui. Carla Zambelli, Polícia Federal indiciou a deputada e o hacker Walter Delgatti Neto pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. Vocês lembram que Walter Delgatti é aquele da Vaza Jato, né? Aquele hacker que invadiu o sistema da Vaza Jato, né? E botou ali, denunciou para o jornalista, né? Greenwald, e este, na época, trabalhando para o Intercept, né? Fundador do Intercept, botou ali a Lava Jato no chinelo, né? E isso foi que ajudou ao Lula a provar a sua inocência, né? A ter os seus processos todos arquivados, enfim, e ficamos sabendo aí do lawfare, né? Vamos seguindo aqui. A PF concluiu o inquérito do caso e enviou o relatório à PGR, que ficará encarregada da decisão de denunciar ou não a deputada ao Supremo Tribunal Federal. O possível julgamento pode levar à cassação do mandato dela. A invasão do sistema do CNJ teve como objetivo inserir documentos falsos, como um mandado de prisão contra Alexandre de Moraes. Essa daí, né, foi uma das cenas mais engraçadas que teve da bolsominhada na frente dos quartéis, né? Vocês lembram? Agradecendo, né, pela prisão de Alexandre de Moraes, que pouco tempo depois se viu que não era nada disso, né? É um dos momentos épicos, né?
um dos meus preferidos, daquele povo maluco. É a prisão do Alexandre de Moraes, né, a suposta prisão, o suposto mandado de prisão, o cantar para o pneu e aquela imagem patética deles chamando os extraterrestres com a luzinha do celular. Gente, nem que eu vivesse 1000 anos, eu jamais iria entender caber tanta doidice dentro de um momento histórico único como aquele. Jesus amado. Agentes da Polícia Federal avaliam que Zambelli, além de instigar Delgatti e invadir o sistema do CNJ, também divulgou os documentos falsos inseridos no sistema para jornalista, a fim de manchar a credibilidade das autoridades do judiciário. E é aquilo que eu falei ainda há pouco, a onça vai beber água, né? É agora, está começando a se fazer justiça. Olha só, o Lula teve uma fala, né? Não posso deixar de comentar. O Lula teve uma fala, eu entendo que foi ali meio que querendo fazer um aceno aos militares, né? Para não ficar esse clima, que nós sabemos muito bem, né? Que os militares doidinho, né? Para dar golpes e tudo mais. E Lula talvez querendo ali apaziguar a convivência entre o governo federal e os militares, falou em uma entrevista ontem de que se preocupava mais com os terroristas de 8 de janeiro do que com a ditadura. E isso fez com que, claro, né, as vítimas da ditadura e os parentes dessas vítimas caíssem de pau em cima do Lula, né? Inclusive vão fazer um manifesto, né? Já colher assinaturas, e coisa que eu acho corretíssima, porque assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O Lula pode muito bem continuar privilegiando a questão de prender, de dar todo, né, o cabedal de defesa, mas enfim, de buscar os culpados do 8 de janeiro, né? Isso daí é válido. Mas o terrorismo de 8 de janeiro independe da ditadura militar de 64. São dois assuntos importantíssimos para o Brasil, né? E que tem fundo um no outro, um é consequência do outro. Ou alguém aqui duvida que o 8 de janeiro é ligado, mas assim, muito fortemente ao golpe de 64. Por quê? Explico. Porque se nós não tivéssemos anistiado os golpistas, né? Punido esses golpistas, melhor dizendo, lá na redemocratização, essas pessoas teriam entendido de que não se pode de maneira nenhuma propagar golpe. Não se pode de maneira nenhuma. Dois filósofos, Pitágoras e Parmênides. Não se pode de maneira nenhuma aplicar golpes. Então, 64 a 85, o que se fez? Anistiou essas pessoas e deram a elas cabedal para que elas voltassem agora, né? Como diz Bertold Brecht, sempre usa essa frase aqui: a cadela do fascismo está sempre no cio. A cadela do golpismo aqui está sempre no cio também. Então, que haja punição, porque senão daqui a 10 anos, 15, 20, 30 anos, pode ser que nós não estejamos mais aqui, mas a sociedade vigente brasileira sofrerá outros golpes, porque novos militares, novos bolsonaristas, novos fascistas aparecerão na história. Então, assim, o Lula dizer que não vou ficar voltando ao passado ou algo assim, entendeu? Tá errado. Tá erradíssimo. Porque assim, nós temos que aprender a punir os nossos culpados, os nossos algozes, os golpistas, né? Punir. E a partir disso,
é salvar novas gerações de golpes, né? De tentativas de golpes. Então, quando o Lula fala essas frases, não é? Deixa a gente assim um pouco chateada mesmo, porque ainda mais eu, quanto historiadora, não posso de maneira nenhuma deixar para lá, entendeu? Não valorizar a história do Brasil, porque essa história se repete. Veja só, a bolsominiada já está novamente falando de anistia. O próprio Bolsonaro, no carnaval de domingo, na Avenida Paulista, praticamente se denunciou, né, falando, tem que ter anistia. Ué, mas eles viviam dizendo que quem tinha quebrado o Supremo, invadido o Palácio do Planalto e tudo mais, eram pessoas da esquerda infiltradas. Aí agora ele quer anistia, mas se era da esquerda, por que ele quer anistia? Não é estranho? Então, assim, tudo isso é porque essas pessoas não foram devidamente punidas lá atrás. O que nos faz crer que daqui para frente, se não tomarmos cuidado e não haver punição dessa vez exemplar, daqui a algumas décadas, essas pessoas se reorganizam e voltam mais idiotas, mais estúpidas e mais organizadas. E pode ser que na época não tenha um político estadista da envergadura de Lula para nos salvar do golpismo, digamos assim. Então, é muitíssimo importante que haja punição. Anistiar essas pessoas de alguma forma agora é dizer para elas, ok, podem se reorganizar daqui a alguns anos e voltarem. Vocês serão perdoados. Carla Zambelli deve ser julgada e deve ser condenada por tudo que ela fez, assim como a família Bolsonaro. E sim, somos favoráveis à defesa de todos eles, mas anistiar não. E aí o próprio Lula reagiu a essa fala do Bolsonaro, né? Dizendo que deseja a essas pessoas ampla defesa, direito de serem consideradas inocentes até que se prove o contrário, mas que serão sim todas investigadas e julgadas, né? Então, foi uma fala infeliz a questão da ditadura, né? E aí eu também fico pensando, Lula é tão forte, né? É tão inteligente e peitou a comunidade israelense semana passada, né? Jogando a verdade na cara do Netanyahu, né? De que o que está acontecendo na faixa de Gaza é sim um genocídio, né? Porque está matando mulheres e crianças. Dois fatores importantíssimos para se caracterizar genocídio, né? E Lula não consegue, né? Os governos socialistas, digamos assim, não conseguem enfrentar com a mesma garra, com a mesma força a questão dos militares aqui no Brasil. Os militares, eles precisam, de alguma forma, saber que o seu lugar é no quartel, não confabulando golpes, mas fazendo o trabalho que deve se fazer, né? Trabalho social, trabalho de cuidados às fronteiras
os espaços aéreos, marítimos, terrestres do Brasil, é cuidar das urnas, né? Transportar as urnas em segurança quando chegar o dia das eleições e tudo mais. É essa a função dos militares, não é golpismo. Mas se não tiver punição suficiente para eles, essa turma tem filhos que geralmente adentra também na carreira militar. E se não tiver punição, não tiver o exemplo das punições, esses jovens que são os filhos desses que aqui estão agora, sempre acharão que poderão dar o golpe. Peço para você curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal. E estamos juntos, sempre, sempre. Vamos seguir aqui. Fala em Netanyahu, né? Sobe para 112 o número de palestinos mortos por Israel enquanto buscava ajuda humanitária em Gaza. Uma coisa horrorosa, uma imagem dantesca ontem. Crianças e mulheres, homens palestinos na frente do mar, aviões jogando bolsas de alimentos e caindo em alto mar. E enquanto as pessoas estão na beira da praia, muitos se atiram ao mar na tentativa de pegar uma sacola. Crianças gritam, choram apavoradas, com fome, com sede. Mulheres choram por estarem também famintas e verem os seus rebentos famintos. E aí querem nos convencer que isso não é genocídio? Como disse o presidente Lula, se isso não for genocídio, eu não sei o que é genocídio. Autoridades da saúde em Gaza relataram nesta quinta-feira que disparos israelenses contra pessoas que aguardavam por ajuda humanitária perto da cidade de Gaza mataram 112 palestinos, feriram 760, de acordo com Al Jazeera. Segundo a Globo News, as forças de defesa de Israel alegam terem se sentido ameaçadas diante da multidão que avançava sobre caminhões de um raro comboio de ajuda humanitária que conseguiu chegar ao norte da faixa de Gaza. Isso aqui já é outro caso, além desse da praia que eu falei. O gabinete do presidente Mahmoud Abbas disse que ele condenou o terrível massacre realizado pelo exército da ocupação israelense nesta manhã contra as pessoas que esperavam pelos caminhões de ajuda na rotatória de Nablus. Porta-voz do Ministério da Saúde de Gaza, né, Ashraf Al-Qidra, disse que o incidente ocorreu na rotatória de Al-Nablus, a oeste da cidade de Gaza, na parte norte do enclave. Enquanto os palestinos são alvejados tentando acessar a pouca ajuda humanitária que entrava em Gaza, manifestantes israelenses tentam impedir a entrada da ajuda no território. Olha o absurdo. Ainda conforme notícia da Al Jazeera, os manifestantes israelitas bloquearam novamente caminhos de ajuda a Gaza através da passagem de Karen Abu Salem, disse o grupo de direitos humanos israelita Guixá numa publicação das redes sociais. Gente, é uma coisa horrorosa, é uma coisa assim inenarrável. É isso, gente. Peço para você curtir, compartilhar, se inscrever e que a espiritualidade ajude o povo da Palestina. Beijos para todos, até o próximo vídeo. Podendo ajudar no Pix 252-791-61802. Não me deixa não, estaremos sempre aqui. Tchau.